Louvado seja o nome do Senhor, a palavra abençoada, Provérbios capítulo 27, onde o Senhor ele tem falado de uma maneira poderosa. Né? O versículo 7 ele diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Então cada um sabe a sua luta, né? Sabe a sua luta. Quem vive em abundância, nada parece ter importância, mas quem vive na prova, na luta, toda boa palavra, tudo aquilo que é vindo é agradável, pois está na aflição, e quem está aflito quer ouvir o melhor que vem da parte do Senhor. Versículo 8: qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lugar. Deus ele determina o homem em cada lugar, sua casa, sua estrutura, mas às vezes o homem procura vaguear. O homem, sentido homem e mulher, às vezes quer viver aventuras, quer viver vagueando longe daquilo que Deus tem determinado. E o Senhor ele faz a comparação. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Qual é o homem que anda vagueando longe do seu lugar? Então o nosso Deus, ele nos ensina, nesse livro de Provérbios, conselhos. Já diz num ditado, um provérbio popular, que se conselho fosse bom, as pessoas vendiam. Mas os conselhos que vêm do Senhor, a exortação que vem da parte do nosso Deus para a nossa vida, é para nos ensinar. No versículo 11 ele diz assim: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar." Ser sábio. Eu achei interessante uma ilustração em que a ilustração trazia uma mensagem dizendo de que um homem havia caído em um poço, e esse poço tinha areia, caía muita areia nesse poço, e ele tentando sair. E quando ele saiu, quem estava fora disse: "Como você é inteligente, conseguiu sair desse buraco." Pois ele havia dito que as pessoas jogassem areia para que ele fosse saindo, né, daquela situação. E quando ele saiu, ele disse assim: "Inteligente, mas eu queria mesmo era ser sábio." Porque o inteligente, ele tem a destreza, ele tem essa habilidade de se desviar, de sair de algumas situações difíceis, mas o sábio jamais cai nessa situação. Então, que possamos ser sábio. E o Provérbios 27, 11 diz: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração." Além de procurarmos sermos sábios, e quem não tem sabedoria, peça para Deus, o Senhor nos diz que nós devemos alegrar o coração de Deus. Como é que se alegra o coração de Deus? Obedecendo a Ele. Não é fazendo o que dá no seu nariz, não é fazendo o que você bem entende, e sim alegrando o coração de Deus. Como é a sensação de um coração alegre? Lembre como é que você se sente quando você fica feliz, quando você se alegra com uma boa notícia, com uma boa atitude, um bom exemplo, uma boa realização. Você fica feliz, seu coração fica alegre, você se sente leve, né? Agradecido. Da mesma forma, o Senhor, ele nos chama, no Provérbios 27, 11, "Ser sábio, filho meu, e alegra meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar." Olha como é interessante. Aquele que é sábio e que alegra o coração de Deus, quando vem alguém que vem procurar desprezar a presença de Deus, desprezar os conselhos do Senhor, esse terá resposta para dar àqueles que não alegram e não agradam a presença de Deus. As práticas que são errôneas, as práticas que Deus
não aprova. Quando alguém está realizando, o outro que muitas vezes acaba se tornando conivente por visualizar e deixar, o Senhor ele diz que quando você alegra o coração dele, que vem alguém desprezar o Senhor, você tem o que falar, você tem o que testemunhar, você tem o que argumentar. Como é que você vai falar se você não faz? Quando você faz, quando você busca a presença de Deus, quando alguém está desprezando o Senhor, você sabe o que dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. A palavra do Senhor nos avisa constantemente as coisas erradas, as coisas certas. Aquilo que agrada a Deus e o que o desagrada. O que é avisado sabe que não pode realizar algumas situações, porque a Bíblia nos diz que o preço do pecado é a morte espiritual, que é uma das mais temidas. Porque devemos temer o homem que pode matar o espírito, pois a vida é eterna. Esse Deus eterno que cuida de mim, que cuida de você, que cuida nas mínimas coisas que necessitamos. Então ele diz que o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então quem não presta essa atenção, aqueles que não sabem, que não procuram entender os projetos e os planos, às vezes, como desavisado, acaba pagando um alto preço, sofrem a pena. E o Senhor lhe diz aqui que o gotejar contínuo no dia grande de chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. A questão da mulher rixosa, muitos dizem assim, não, porque a mulher fala, às vezes, o que precisa dentro do seu lar. E às vezes o homem compreende e pensa que ela está questionando aquilo. Mas quando ambos eles formaram uma família, o homem que é o provedor da casa, o homem que é aquele que busca, que é o que batalha, o que traz o mantimento para casa, ele tem que ter esse amor para cuidar. Pois a mulher, ela é uma pétala de rosa. A mulher, ela é adjuntora. Deus fez a mulher com uma estrutura tão maravilhosa que ele fez da costela de Adão. O homem foi feito do barro, o Senhor soprou em suas narinas é o fôlego de vida. E a mulher foi feita de algo muito importante, da costela dele. Então a mulher, ela é a companheira, é a adjuntora, é aquela que aconselha dentro do lar, que cuida dos filhos, que orienta. E muitas vezes quando a mulher ela vê que está faltando algo do seu mantimento, ela às vezes, pela maneira dela já ter essa facilidade, habilidade de falar com seu esposo, seu companheiro, ela fala da maneira dela, mas às vezes o homem se encontra um pouco irritado e ele não compreende, entende como cobrança. Mas quando a mulher, ela se cala, que ela deixa de apresentar o que está faltando dentro do seu lar, aí as coisas começam a ficar fora do seu eixo. Porque a mulher é aquela que administra, é a que observa o que falta. E em algumas situações, infelizmente, em alguns lugares, em alguns lares, esse homem deixa de ouvir, deixa de prestar mais atenção e às vezes entende como se fosse algo de problemas. Mas a Bíblia, quando ela fala aqui da mulher rixosa, não é dessa que fala do que está faltando, ou do que precisa organizar. Porque um conselho de uma mulher de casa é um conselho para salvar, para dar vida. É a orientação que Deus concede, pois Deus uniu para que se tornasse um só. Mas o Senhor, ela faz diferença. Tem também a mulher que chama da mulher alheia, que é a de fora, e tem a mulher rixosa. Aquela que por tudo implica. É contenda, é problema, é confusão, pela natureza da pessoa. É aquela que quer bater de frente, que tem uma postura de uma maneira dela mesma, que
dificilmente consegue mudar. Igual uma goteira. Fica ali, do mesmo jeito, aquela mulher que fica lá falando. Talvez por falta de quem a ouça, esse acolher, né? Essa forma de ver. E quando passa o tempo, parece que essa comunicação cessa. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que Ele sabe como nos ensinar a edificar, a estruturar a nossa casa, né? O Senhor nos diz, não lembra, falando dessa questão da mulher rixosa? Às vezes ela pode se encontrar amargurada, cada mulher tem um contexto, né? Cada pessoa tem um contexto. Tem algumas que às vezes quer algo como se fosse um brinquedo. Não tem, mas eu quero aquilo dali. Só que Deus, Ele fica observando. Nem tudo que queremos é para ser nosso. Porque Deus, Ele concede cada coisa para o seu devido lugar. Já a rixosa, ela fica o tempo todo ali. Nada agrada. Pode ter despensa cheia, pode ter guarda-roupa com todas as vestimentas, calçados, tudo, não faltar nada. Mas algo dentro dela não se acalma. E tudo é motivo de questionamento, tudo é motivo de reclamação. E aí o nosso Deus, Ele fala, né, que uma mulher rixosa é igual aquelas goteiras, né? O gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher rixosa. E um e o outro são semelhantes. Aquele que a convivisse, aquele que a contivesse, conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto com seu amigo. Tem uma passagem aqui que eu achei bem interessante, o 18. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Guardar a figueira, guardar aquilo que Deus te deu como prosperidade. Se você cuida, se você zela, se você administra, não vai faltar. E para completar, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Se você vela pelo Senhor, pela palavra, de estar servindo a Deus, de agradecer a Deus pelo mesmo pouco que você tem, você será honrado por Deus, porque você administrou do pouco que Deus te concedeu, e Ele vai te honrar, porque aqueles que guardam o Senhor no seu coração é honrado por Ele. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e a perdição. Quanto mais nas coisas de cobiça, de inveja, de querer aquilo que não é seu, de ter dentro da sua casa aquilo que não lhe pertence, e você abrir a boca e encher dizendo que é seu, que Deus lhe deu, sem Deus ter concedido, o Senhor lhe fala aqui que o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, aquelas pessoas que têm muita cobiça, que não conseguem esperar no Senhor, e tudo quanto almeja está adquirindo, essas pessoas, a Bíblia diz que os olhos nunca se satisfazem, porque tudo aquilo que visualiza a cobiça e quer para si. E o Senhor, Ele vai mostrando essas características. Se de repente em alguma situação estamos realizando alguma prática que Deus desaprova, que Deus não aprova, é o tempo de deixar, porque o nosso Deus, Ele não se agrada. O versículo 21, crisol é para a prata e o fogo para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. Quantas pessoas dizem que louvam e adoram a Deus na beleza da sua santidade, mas quando vem uma prova tão grande, começa a clamar: Senhor, que Deus é esse? Que Deus és tu que permitisse tal situação? Como tu és um Deus que permitisse isso? Mas você não cantava dizendo que Deus é fiel? Você não cantava dizendo que adorava a Ele independente da dor? Eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor?
Então, o nosso Deus, ele sabe como provar. E Deus prova o homem através de seus louvores. Por isso que devemos ter cuidado no que estamos adorando a Deus. Você está dizendo, Deus, eu sou fiel a ti. E de repente, numa luta tão grande, você vira as costas para a obra, para o chamado, para o que Deus tem de especial. Então, nosso Deus, ele nos orienta que, no versículo 21 do Provérbios 27, o crisol é para a prata, o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. O nosso Deus é maravilhoso e fiel, né? O nosso Deus, ele fala de uma maneira tão tremenda. Olha o versículo 24 de Provérbios 27. Porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Então, as riquezas terrenas, elas não são para sempre. Devemos juntar tesouro no céu, aonde não tem a prata, ela não vai enferrujar, não vai acontecer furtos, não tem nada que mine para roubar, porque aquilo que você está guardando através do seu coração deve ser diante da presença de Deus. Mas diz assim, irmão, mas se nós não devemos conjuntar tesouro, não devemos, a riqueza não dura para sempre, então eu não vou trabalhar, eu não vou construir minha casa, eu não vou comprar boas vestimentas, eu não vou andar bem vestido. Não, Deus não está falando dessa questão. Deus está nos orientando onde devemos guardar o nosso coração. Porque tem pessoas que vivem pela riqueza, se apegam àquele bem. E aquilo, aonde está o coração da pessoa, ali é o seu tesouro. Quando você busca primeiramente o reino de Deus e agrada ao Senhor, essas outras coisas o Senhor ele vai providenciar. Porque ele cuida dos pássaros, imagine, de mim e de você. E o versículo 26. Os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Tem coisas que são para louvor, para delicadeza, aquilo que Deus tem preparado. E outras coisas que são produções como os bodes, é para custear tudo aquilo que faz parte. São coisas que são realmente servidas para comercialização, pois o nosso Deus, ele sabe como trabalhar. E assim os empresários, eles têm que tão somente compreender o que Deus ele tem determinado para que você seja uma pessoa próspera no seu ambiente de trabalho. E aquilo que serve para o seu próprio bem-estar e para a glorificação do nome dele. E o 27. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. E todos os seus serviçais. Quer dizer, cada coisa o Senhor já determina que cada providência que Deus concede em tuas mãos é para a glória. Tem providência que é para a tua vestimenta, tem providência que é para o custeio de tudo aquilo que você tem, e tem providências que é para a tua alimentação e de todos aqueles no qual você tem como serviçais, como funcionários, como trabalhador. Porque Deus ele faz assim, ele abençoa a nossa casa, abençoa o nosso ambiente de trabalho e abençoa todos aqueles que trabalham juntamente conosco. Esse é o nosso Deus, que ele não é um Deus injusto, ele é um Deus que tem providência para todos nós. Que Deus venha nos abençoar.